Beleza, depois de um vislumbre desse, né? Vamos começar aqui, ó. A Jéssica tá falando aqui, ó, se eu não me formar antes de ir para a missão, eu vou ficar muito mufina. Vai dar certo, Jéssica, vai dar certo. Tenha fé, tenha fé. Queridas irmãs, sejam bem-vindas à nossa aula aqui do curso Jesus Cristo e seu Evangelho Eterno. Muito bom estar com vocês. Semana passada foi semana de recuperação, estava com saudade aqui das nossas aulas. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Vamos começar com uma oração. Ah, Jéssica, você poderia fazer a oração de abertura para a gente? Sim, Posso Jéssica. sim, no céu. Amém. Obrigado, Jéssica. Muito bem, nossa aula hoje, nós vamos estudar as lições 23 e 24. Elas vão falar sobre viver com esperança ao nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo e confiar em Jesus Cristo como nosso juiz. Esses serão os temas da aula de hoje. E para começar, eu queria fazer uma ponderação aqui com vocês. Eu queria que vocês imaginassem aqui uma situação, tá bom? Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Acho que vocês estão vendo agora. Vamos lá, imagina que vocês estão numa aula da escola dominical. Imagina que essa aula vai ser domingo que vem, da escola dominical. Vocês estão lá na aula e a aula vai ser sobre os sinais da segunda vinda do Salvador. E aí, lá durante a aula, vocês aprendem, né, discutido lá e debatido, tudo o que vai acontecer aqui, ó, como parte dos sinais aqui da segunda vinda. Pode ler? Deixa eu ver aqui. Monique, pode ler esses que estão em vermelho? Os sinais aí da segunda vinda? Ok. Falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerra, fome, pestes, terremotos, iniquidade, doença desoladora, eu acho, violência e sinais nos céus. E ainda no final do debate, o pessoal ainda diz assim lá na aula, ó, as coisas estão ruins e a tendência é que no futuro tudo vai piorar. Aí eu pergunto, como é que vocês se sentiriam ao sair de um debate desse na escola dominical? Como é que você se sentiria? Não sei se vocês já vivenciaram algo assim também, mas imagina que teve esse debate Preocupada. preocupada, né, Vitorino? Por quê? É, eu já acho que eu já até participei de uma aula assim, e às vezes eu fico preocupada, eu fico, caramba, o que será que ainda tá por vir? Não sei nem o que pensar. Se tá ruim, vai piorar. O pessoal pode ser preocupado, né, Vitorino? Nossa, é É. verdade. Eu também sairia. Que mais? Como é que vocês sentiriam? Além de preocupação, tem algum sentimento mais que vocês teriam? Olha, eu acho que eu fico muito temerosa. Eu não tenho filhos ainda, mas eu penso na minha sobrinha, que é criança. Então, toda vez que eu vejo isso, que o futuro vai piorar, mais do que já tá hoje, eu penso muito nela. E eu fico, gente, a gente fica, né? O Senhor, ele diz que a gente tem que trazer os filhos dele, né, para esse mundo. Só que eu fico, nossa, trazer para esse mundo que tá, tipo, só piorando. Eu fico pensando nisso. Nossa, é verdade. Fica um pouco temeroso, né, Monique? Os filhos, né? Como é que vai ser os nossos filhos, né? A gente pode ter esse sentimento de temor, de dúvida, né? De incerteza. Tá bom, obrigado. Agora uma outra pergunta. O que que você... E assim, o que que vocês acham que faltou nesse debate aí? Tem algo que vocês acham que faltou, que poderia ter sido ensinado aí sobre os sinais da segunda vinda? Hum? Que aí foi só a Acha que tragédia, né? perseguição aos cristãos? Oi? Os cristãos vão ser perseguidos? Os cristãos vão ser perseguidos também. Ainda tem essa, né? Os discípulos de Jesus Cristo, os que seguem a ele, serão perseguidos. Tem algo mais que vocês acham que faltou aí nesse debate? Muito bom, Jéssica. Acho que uma coisa que falta aí é dizer também das bênçãos e das maravilhas que serão os últimos dias. Opa, Restauração do Evangelho.
Concordo com a Monique, acho que faltou também de que falar que o Senhor é justo. Então, ele vai ser justo também nesses dias ruins com os filhos que seguem a ele. Amém o que vocês falaram. O Senhor é justo. Vai ter algumas coisas, né, nos sinais da segunda vinda que vão ser desafiadoras, mas vai ter muitas bênçãos, muitas oportunidades. Inclusive, o presidente Nelson falou recentemente que as maiores manifestações do poder de Deus vão acontecer entre agora e até quando ele voltar. Vamos ver muitos milagres, muitas bênçãos, né? O reino de Deus crescendo, a restauração contínua acontecendo, a justiça de Deus se manifestando, né, Vitorina, para aqueles que são justos. Então, quando a gente pensa na segunda vinda, é, não é bom a gente focar apenas nas coisas, talvez nas provações, nas coisas desafiadoras que vão acontecer, mas porque se a gente olha para essas coisas apenas, a gente não vai ter esperança e alegria nesse momento. E vai ser um momento grandioso e maravilhoso para aqueles que são justos, né? Então é importante a gente ter essa percepção, essa ótica a respeito da segunda vinda, para que a gente possa olhar esse momento como um momento de esperança, de alegria. Olha o que o Salvador Jesus Cristo ensinou, tem uma escritura aqui que ele fala sobre isso, está lá em Doutrina e Convênios, tá? Deixa eu ver aqui. Vitorina, pode ler para nós? Vitorina leu 34 e o 35 e a Cris leu 38 e o 39. E agora, quando eu, o Senhor, disse essas palavras aos meus discípulos, eles ficaram perturbados. E eu lhes disse: Não vos perturbeis, pois, quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Assim será naquele dia, quando virem todas estas coisas, então saberão que a hora está próxima. E acontecerá que aquele que me teme estará aguardando a vinda do grande dia do Senhor. Sim, o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, olha só, com base nesses versículos aí, qual é o conselho do Senhor para aqueles que estão preocupados aí com a sua segunda vinda? Qual é o conselho que ele está nos dando aí, para nós que somos seus discípulos e estamos aguardando sua vinda? E não é para se preocupar, se perturbar, né, que ele usa essa palavra, que as promessas vão ser cumpridas. Opa! E por que Vitorina e os demais? Olha só, por que vocês acham que é importante em nossos dias não nos perturbar e saber que as promessas vão ser cumpridas? Por que isso seria importante para nós? Temos essa atitude. Por que não devemos nos perturbar e ter em mente, né, que as promessas do Senhor serão cumpridas? Por que é importante a gente ter essa atitude nos dias que nós estamos vivendo? O que você acha, Cris? Você, Vitorina, você que identificou isso aí. Porque é importante a gente ter essa atitude e seguir esse conselho do Salvador Jesus Cristo. Eu estava pensando aqui, eu acho que é porque quando a gente, no caso, se a gente se conseguir se manter calmos, a gente vai conseguir acalmar quem está em nossa volta. Porque se a gente fica ansioso, fica preocupado, fica perturbado, como diz aí se não tiver, e se tiver todo mundo perturbado junto,
não vai dar certo. Eu acho que a gente pode ser esse pontapé de que dizer, não, calma, calma, que o Senhor nos conhece, vai dar tudo certo. E que nada está perdido. Eu acho que a gente pode ser isso também. Não sei. Sim, a gente pode levar bom ânimo e esperança, né, para as pessoas, né, que estão à nossa volta acerca desse assunto, que talvez muitas pessoas vão estar preocupadas sobre isso. E se a gente tem essa perspectiva e segue esse conselho, a gente vai acabar sendo uma luz e a gente vai levar esperança para as pessoas. Tá? Obrigado, Vitorina, muito bom. O Adder Resband, do Quórum dos Doze, ele compartilhou um ensinamento sobre isso, né, sobre como deve ser nossa atitude, né, em relação ao mundo, quando esperamos a segunda vinda do Salvador. Camila, você poderia ler para nós? Sim. Ao refletir sobre o retorno do Salvador e em seu reino milenar, o elder Ronald do Quórum dos Doze Apóstolos ensinou: não importa quanta maldade e confusão existam na terra, temos a promessa, por meio de nossa fidelidade diária em Jesus Cristo, de ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. E quando Cristo vier em todo poder e glória, o mal e a rebelião e a injustiça vão acabar. Sim, vivemos em tempos trabalhosos, mas se permanecermos no caminho do convênio, não precisaremos temer. Eu os abençoo para que, ao fazerem isso, não sejam perturbados pelos tempos em que vivemos, ou pelos problemas que surgirem em seu caminho. Eu os abençoo para acreditarem nas promessas de Jesus Cristo, que Ele vive e Ele está cuidando de nós, que se preocupa conosco e permanece ao nosso lado. O que chamou a tua atenção aí, Camila? Essas palavras do Adder Resband. Eu gosto muito quando ele fala que nós não precisamos nos preocupar, porque se nós estivermos fazendo a nossa parte de guardar os convênios, ter essa fidelidade com o Salvador, ele vai fazer a parte dele. Então nós vamos conseguir sentir essa paz e até mesmo aquela tranquilidade de, tá bom, está chegando o tempo, mas eu sei as promessas que o meu Senhor tem para mim. Então eu não preciso ficar perturbada, mas sim continuar fazendo as coisas certas. Obrigado, Camila. Bom, não precisamos, né, nos perturbar, precisamos ter esperança, né? E os justos, eles anseiam por esse dia. Porque quando o Senhor vier, todo o mal, como ele fala aqui, o mal, a rebelião, a injustiça, a iniquidade vai acabar. Tudo que nos causa dor, tristeza, sofrimento nessa vida vai acabar. Vamos dar início ao milênio na Terra e vai ser uma época gloriosa. Então, por isso que nós devemos esperar, nossa atitude em relação à segunda vinda não deve ser de desespero, desânimo. Deve ser de esperança, alegria e bom ânimo. Na verdade, os justos anseiam por esse dia. Eles não temem esse dia. Eles anseiam, é algo que eles desejam que chegue logo. Será que é esse o nosso sentimento, né? Quando nós pensamos na segunda vinda, nós anseiamos que chegue logo? Que a gente possa pensar sobre isso, tá bom? Algum pensamento a mais? Algum comentário? Alguma dúvida? Ok, falamos sobre o nosso sentimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa preparação, tá bom? Para falar da preparação, vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. E queria um voluntário aí para me resumir o que essa imagem retrata. Quem pode me ajudar aí? Opa, agora sim. Quem pode me resumir a história dessa imagem? É a parábola das virgens, né? Das 5 prudentes e das 5 imprudentes, elas pedindo azeite para as virgens que estavam preparadas. O que vocês conseguem perceber? Isso aí, Jéssica, é a parábola das 10 virgens. O que vocês conseguem perceber nessa imagem
na atitude das virgens, das prudentes e das loucas. Tem algo que vocês conseguem perceber nessa imagem? Que chama a atenção de vocês? Que as prudentes, elas tem uma até meio que protegendo a sua luz e as outras Hum. estão pedindo. Opa, tem uma que está protegendo ele sua luz. E de certa forma também nós temos que proteger a nossa luz hoje, nossa fé, nosso testemunho. E as outras ali estão pedindo, né? Obrigado, Vitorina. Tem algo mais que vocês conseguem perceber aí que chama a atenção de vocês? Algo muito interessante é que uma daquelas que, né, ali, se a gente for perceber, a que está com a lamparina acesa, ela põe a mão bem devagarinho para não se apagar, né? Então, o que que nós podemos aprender? Que literalmente nós precisamos manter nossa luz sempre acesa, né? Claro que nós não, né, a gente aprendemos com essa parábola que temos que estar preparado para tudo. E quando nós estamos preparados, a nossa luz vai estar radiante, vai ajudar até mesmo aqueles, né, que estão ali por perto. Mas o importante é não deixar apagar essa luz, né? Então a preparação ela vem lá de baixo, né, das coisas mais básicas que vai nos ajudar a fazer permanecer essa luz que Pai Celestial, né, quer que nós, né, tenhamos para que assim no último dia ou até mesmo, né, quando a vinda a gente vai ter essa preparação, né, essa segurança. Gostei disso, Cris. É importante a gente cuidar da nossa luz, né? Do nosso azeite, da nossa lâmpada. Cuidar para que haja azeite na nossa lâmpada e que nossa luz possa brilhar. A gente não pode deixar apagar nossa luz. Obrigado, Cris. Muito bom. Alguém mais? Quer compartilhar alguma percepção que teve aí? Tem uma coisa que me chama a atenção. A gente pode ver as prudentes aqui à direita e algumas elas já estão indo ao encontro do noivo, né? As outras que não são prudentes, que não têm azeite na sua lâmpada, elas ficaram para trás. E isso é um simbolismo também de que os justos, quando a gente tem azeite na nossa lâmpada, quando nós somos prudentes, nós ansiamos encontrar o noivo. Quando nós, de alguma forma, não estamos preparados, nós ficamos para trás. Na verdade, eu gosto de pensar que essa parábola do Salvador Jesus Cristo, das 10 virgens, na verdade, são dos membros da sua igreja. Há os membros prudentes, sábios, e os que não são prudentes. E a gente tem que avaliar como nós estamos. Pensando nisso, eu queria propor uma atividade aqui para nós, da seguinte maneira, né? Aqui tem dois blocos aqui sobre as virgens insensatas e as prudentes. E tem algumas perguntas aqui a respeito delas. Então, vamos dividir aqui da seguinte maneira. Eu vou pedir para Camila, nós somos em 1, 2, 3, 4, 5, tá. Eu vou pedir para Camila, Cris e Jéssica, vocês vão ficar aqui com as virgens insensatas, tá bom? Vou só estudar sobre elas, tá? Então, Camila, Cris e Jéssica vão ficar com as virgens insensatas e tem aqui algumas perguntas para vocês ponderarem sobre isso. E a Monique e a Vitorina vão ficar com as virgens prudentes. Tem um estudo aqui, tem algumas perguntas, algumas escrituras. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam ponderar nessas perguntas, tá bom? Depois a gente vai
debater aqui suas impressões aí sobre essas perguntas. 3 minutinhos. Ok, vamos lá. Então, não precisa responder todas as perguntas, viu? Mas você pode, meu convite é que você possa comentar a pergunta que for mais significativa para você, tá? Então, a Camila, a Cris e Jéssica, que ficaram ali com as virgens insensatas, o que vocês poderiam comentar aí sobre essas perguntas, sobre suas ponderações? Acho que cada vez, para não ter briga. Então eu vou falar. Ai, tá Ah, bom. uma A coisa que eu primeira gosto muito, né, a pergunta, respeito de Doutrina e Convênios, e Mateus também, é que ele fala sobre, né, que ele fala o que representa, né, a lâmpada representa, no caso, e o óleo. E uma das coisas que a gente pode ver e aprender, né, é sobre a verdade, né? Quando a gente obter um conhecimento da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a gente não vai temer no último dia, né? A gente não vai ah, nos desviar, né, do foco. A gente não vai desobedecer o que realmente o Senhor quer que façamos. Então, isso vai nos ajudar ainda mais, como ele fala, até mesmo em Mateus, né, que as virgens elas adormeceram, né, quando tardou a noite.
e elas acabaram dormindo. Então, quando a gente tem essa verdade e nos preparamos para permanecer em busca, né, para que possamos realmente, quando chegar a segunda vinda, né, a gente vai estar ali ansioso, né, mas realmente isso vai fazer com que a gente não adormeça, né, para esse dia, não faça com que a nossa luz, aquele óleo, o azeite, ele se apague, né, mas para que a gente continue sempre lembrando que a verdade ela está ali o tempo todo, né? Não tem como a gente adormecer, a não ser que a gente escolha adormecer, para que esse grande dia terrível, né, não aconteça para ninguém, né? Então, isso depende muito de cada escolha que nós fazemos hoje. Isso vai determinar nosso futuro lá na frente, né? Qual reino nós vamos estar, como nós vamos estar diante da segunda vinda. Então, a preparação, ela é importante, né, em todas as circunstâncias, especialmente, né, para a segunda vinda do Salvador. Obrigado, Cris. Antes da Jéssica falar, eu queria só fazer um comentário de algo que a Cris falou. É, é muito importante a gente pode pensar, né, o que que o óleo representa, né? Gostei muito do que a Cris falou, que são as verdades do Evangelho, as verdades do plano de salvação, as verdades sobre o Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente enche nossa vida da verdade do Evangelho, e quando nós vivemos na verdade, na luz da verdade, nós estamos repondo óleo na nossa lâmpada. A gente precisa andar no caminho da verdade, andar na luz de Cristo. O Espírito Santo, ele ensina a verdade, ele presta testemunho da verdade. E a gente precisa viver de uma maneira, ser dignos da companhia do Espírito, para que ele nos ensine a verdade. E isso é algo que nos ajuda a repor óleo na nossa lâmpada. Gostei muito, Cris, disso, na verdade, né? Muito bom, obrigado. Jéssica? O que eu ia falar era sobre o texto. Porque as virgens foram descritas como insensatas e de que maneira podemos agir a modo em nossa preparação à vinda do Senhor. Eu sei que o pouco que eu sei sobre as virgens é que elas sabiam que ele viria. Elas tinham a certeza de que ele viria, o noivo estaria vindo. Sabia que ele estava próximo, ela sabia que ele ia passar por aquela rua, mas mesmo assim elas escolheram, foi uma escolha delas não se preparar. Elas tinham tudo na mão, elas tinham a lamparina, elas tinham tudo. Já estavam arrumadas, já estavam todas lindas, esperando o noivo passar, mas elas não tinham o principal, que era o óleo, que eu acho que é o que falta na gente às vezes, que é aquele fervor, aquela adoração espontânea, aquele primeiro amor. Eu acho que a gente se compara às virgens insensatas quando a gente deixa de fazer coisas pequenas e simples do dia a dia. Por exemplo, ler a Bíblia, ler as Escrituras, de fazer nossas orações, de ter nossa conversa sincera com Deus. Então, nós sabemos que Ele vai voltar, nós sabemos que Ele está próximo, mas será que a gente está realmente se preparando? Será que a gente realmente está sendo uma virgem prudente ou imprudente? A gente não precisa fazer algo grandioso para ser imprudente, nem grandioso para ser prudente. São pelas pequenas coisas, pelos pequenos descuidados que a gente vai tomando de pouquinho em pouquinho, o grão vai enchendo e a gente acaba, quando vê, a gente já está ali 3 dias sem orar, 3 dias sem ler a Bíblia, um mês sem jejuar. Então, as virgens imprudentes, insensatas, não era que elas eram ruins, de pessoas más, mas eram pessoas que se descuidaram, que em algum momento elas deixaram de estar naquele primeiro amor que Cristo colocou, porque todos nós passamos por esse momento, que é aquele primeira chama, que é aquele que tu tá ali todo dia, toda hora orando, buscando, jejuando, se passar, se deixar ele tu tá uma semana jejuando. Então, eu acho isso, sabe, que nós devemos tomar muito cuidado para não ser uma virgem insensata, porque são por meio das pequenas coisas. E é isso. Amém. Amém.
Muito bom, Jéssica. Amei que você falou, muito bom. Nossa, você ensinou muitas aplicações para nós, né? Elas sabiam que iria vir, e a gente sabe que o Senhor vai vir, né? Elas não sabiam a hora que ele ia vir. A gente também não sabe a hora que ele vai vir. E elas podiam escolher se preparar. E a gente também precisa escolher se preparar. Tem uma coisa, Jéssica, que eu me veio à mente quando você estava falando, ah, que elas tinham tudo na mão, né? Você falou que elas tinham a lâmpada, elas sabiam que elas tinham informação, que o noivo ia vir e tudo, e elas tinham algo muito importante que elas desperdiçaram. Elas tinham tempo. Elas tinham tempo para se preparar, tempo para ter o azeite na sua lâmpada, mas elas escolheram, como você falou, foi uma escolha simples, talvez, né? Ah, não, eu vou dormir, porque o noivo vai vir mais tarde. Vou descansar um pouco. Elas escolheram isso, e às vezes a gente faz algumas escolhas tão pequenas e que parecem tão simples, mas que terão um grande impacto na nossa eternidade, e a gente escolhe desperdiçar o nosso tempo de preparação. E quando elas já viram, era tarde demais. Não tinha mais tempo. Então, às vezes, a gente age de modo descuidado dessa maneira. Que a gente possa pensar, né? Será que eu estou fazendo algo que é insensato na minha vida? Que não está ajudando na minha preparação? Obrigado, Jéssica. Obrigado pelas coisas que você nos ensinou. Muito bom. Camila, você gostaria de comentar algo? Ou você testifica? Eu testifico. Ok, obrigado, Camila. Monique e Vitória. Vitorina. O que vocês podem compartilhar conosco aí sobre as prudentes, suas ponderações sobre essas perguntas ou seus sentimentos? Muito bom. Eu gostei muito do que a Jéssica falou. Eu nunca tinha parado para pensar que aquelas virgens insensatas, elas escolheram não se preparar, né? Então, eu gostei muito, porque eu nunca tinha pensado nesse ponto. E isso me ajudou a refletir sobre essa segunda pergunta, sobre as virgens prudentes, né? Por que que elas não puderam compartilhar o do seu azeite? Porque tipo, complementando do que ela falou, realmente a nossa preparação é algo pessoal, né? O nosso testemunho, no caso, né? O que esse azeite poderia significar. Só um instante rapidinho, Uhum. voltei. É, esse azeite podia ser comparado ao nosso testemunho, né? O testemunho é algo pessoal, né? Depende das nossas escolhas, do que nós fazemos. Então, é algo que a gente não pode compartilhar, né? Não importa, né? A nossa preparação também é individual. A gente pode morar na mesma casa com vários membros da igreja, mas cada um pode estar em um nível diferente do evangelho, de preparação para a segunda vinda do Salvador. Então, são coisas que a gente não pode compartilhar, né? Por exemplo, uma mãe que é fiel, ela não pode simplesmente dar a fé que ela tem para o filho dela que está inativo ou que está descrente. Então, eu gosto muito dessa analogia, né? De que são coisas que não tem como transferir, né? A gente pode ajudar, a gente pode dar dicas, né? Como as presentes falaram, né? Vão lá e comprem azeite, vem encontrar. Tipo, ela pode fazer isso, dar conselhos, mas querendo ou não, ainda é a pessoa, né? Dela se preparar, dela fazer algo. Isso. É tudo isso, Monique. Não dá para compartilhar, não dá para compartilhar o azeite do testemunho, o azeite da fé, o azeite de obedecer aos mandamentos. Não dá para compartilhar o azeite das experiências espirituais, que são pessoais, que nós temos que buscar. Não dá para compartilhar o azeite das revelações que nós recebemos, pessoais, que vêm do Espírito. Não dá para me compartilhar como eu guardo o dia do Senhor, como eu pago o meu dízimo. Não dá para compartilhar isso. Isso é meu, é pessoal, é meu azeite na minha lâmpada. Essas coisas eu não consigo compartilhar.
E eu sou prudente ao fazer reserva disso. Obrigado, obrigado, Monique. Vitorina, tem algo que você gostaria de compartilhar conosco? Eu também, assim como a Monique, pensei muito sobre essa questão número 2, né? Porque, pessoalmente, essa foi uma parábola que, quando eu entrei na igreja, por mais que eu fosse criança, assim, eu acho que eu entrei com uns 10 anos, se não me engano, eu tive muita dificuldade para entender. Porque não entrava na minha cabeça o porquê elas não compartilharam o azeite delas. A gente aprende que tem que compartilhar as coisas, que tem que ajudar o próximo, e eu não entendia aquilo. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que realmente é isso que as meninas falaram. O azeite, ele representa o que a gente acredita, a nossa verdade. Então, não tem como a gente se apoiar na verdade dos outros, assim como não tem os outros se apoiarem na nossa verdade. Claro que a gente pode servir como exemplo para as outras pessoas, mas independente de eu ser exemplo para alguém, eu não consigo forçar outra pessoa a ser igual a mim. Então, realmente é algo muito pessoal, é algo, não é egoísmo delas, como eu achava no início, de não terem, não queriam compartilhar o azeite, mas que realmente é a sua própria luz. E a gente tem que fortalecer a nossa luz, né? E a luz é algo muito pessoal de cada um. Não tem como eu transferir, como a Monique falou, essa luz para outra pessoa. Por mais que eu ame muito aquela pessoa, por mais que eu queira ela bem e que eu saiba que aquele é o caminho certo, não tem como eu forçar ela a seguir. É o livre-arbítrio. Então, realmente é uma escolha própria de se preparar ou não. Não tem como a gente tem como ajudar a preparação da outra pessoa, mas não tem como a gente se preparar pelo outro. Essa preparação é uma busca individual. E eu gostei muito disso que você falou também, Vitorina. A gente pode e devemos ajudar na preparação das pessoas. Por exemplo, quando a gente compartilha o evangelho, ajuda na coligação de Israel, tanto desse lado do véu como do outro lado do véu, fazendo obra missionária, trabalho de história da família, a gente está ajudando as pessoas na sua preparação, mas a gente não pode se preparar por outra pessoa. E essa é uma diferença. A gente pode ajudar outras pessoas a se prepararem, mas não podemos nos preparar no lugar de alguém. Isso é individual. Obrigado, obrigado pelas ponderações de vocês, excelente. Queria fazer uma pergunta. Ah, a gente viu na parábola que quando chegou no determinado ponto, ah, as prudentes elas entraram na presença do noivo e o noivo fechou a porta. E quando as insensatas foram lá e bateram na porta, a escritura diz lá em Mateus que o noivo falou: "Não vos conheço". Mas na tradução inspirada de Joseph Smith, ele diz que a, a forma como está na escritura diz, o noivo diz para as insensatas: "Vós não me conhecestes". Está diferente. Observando essa parábola, observando tudo que vocês falaram, o que que a gente pode aprender sobre o Salvador Jesus Cristo? Opinião de vocês. Eu acho que ele nos dá tempo. Ele nos avisa, ele nos ensina como nos preparar. E a única coisa que ele peça é que a gente fique atento, para quando ele voltar, nós estarmos dignas de estar ao encontro dele. Mas ele também é justo. Então, se a gente não estiver pronta, se a gente não estiver preparada para isso, a gente não vai entrar. A gente não vai estar ao lado dele no grande dia. Então aprendemos que ele nos dá um tempo, ele nos dá sinais e que ele é justo, né, Jéssica? Ele é justo porque só as prudentes entraram, as insensatas não entraram. Eu penso que ele gostaria muito que elas entrassem. Na verdade, ele não gostaria que ninguém ficasse de fora. Mas às vezes nós vamos escolher não participar das bodas dele, de quando ele vier. Porque ele é justo. Ele é muito justo, Jéssica. Obrigado. Tem algo mais que você consegue aprender sobre Jesus Cristo ao olhar essa parábola?
pensar sobre ela? Que vocês queiram compartilhar? Ainda não tinha notado. É incrível, toda vez que eu vejo sobre essa parábola, eu aprendo mais alguma coisa. Ainda não tinha notado nessa diferença de que ele fala, né, a princípio, que ele não conhece elas. E na outra escritura, não, de que elas não conhecem ele. E dá uma visão completamente ao contrário, porque ele conhece elas, ele sabe quem elas são, mas elas que não se prepararam para conhecer ele. E isso muda totalmente de figura, porque o Senhor realmente ele nos conhece pelo nome. Então, não faria mesmo sentido ele esquecer nessa parábola delas e só lembrar das outras. Realmente ele lembrou delas, mas ele tinha que ser justo, e porque ele é justo. Isso. E isso mostra, né, Vitorina, que ele nos conhece. Ele nos conhece pelo nome, como você disse, porque ele é o bom pastor. Aquelas 5 prudentes foram as ovelhas que escolheram fazer parte do redil dele. E eu queria que a gente pudesse lembrar disso, que ele nos conhece. Ele gostaria que todos nós pudéssemos ser prudentes e pudéssemos estar com ele. Mas no final, isso, como vocês disseram, vai ser uma escolha nossa. E nós estamos escolhendo isso hoje. Escolhemos isso hoje ao longo do dia, vamos escolher isso agora e amanhã nós vamos escolher quem nós vamos ser. Obrigado pelos comentários. Tem uma citação que eu queria compartilhar com vocês, do presidente Oaks, que ele fala sobre esse nosso encontro com o Salvador. Camila, poderia ler para nós? Sim. E se esse dia fosse amanhã? Se soubéssemos que iríamos encontrar o Senhor amanhã devido a uma morte prematura ou por causa da sua vinda inesperada, o que faríamos hoje? Que confissões faríamos? O que deixaríamos de fazer? Que problemas de relacionamento teríamos que solucionar? A quem perdoaríamos? Que testemunhos iríamos prestar? Que faríamos essas coisas nessa ocasião? Por que não agora? Por que não buscar a paz enquanto podemos encontrá-la? Se nossas lâmpadas de preparação estão quase vazias, vamos repor o óleo imediatamente. Obrigado, Camila. Sabe que o nosso encontro com o Salvador pode não ser apenas na segunda vinda, pode ser amanhã. Devido a uma morte inesperada, a gente pode se encontrar com o Salvador. E aí nós vamos ter que fazer essas perguntas, né? Podemos ponderar nisso agora. Tem algum... Que pensamento e sentimento, na verdade, vocês têm ao analisar essas perguntas sobre a nossa preparação? Pensamento e sentimentos vocês têm? Tá. Como eu falei da primeira vez, são coisas pequenas, né? Então, tipo, só a gente indo testemunhar num domingo de testemunho já é algo importante, porque a gente pode pensar que não, mas, tipo, nosso testemunho, ele acende algo em outra pessoa, ele é usado, uma ferramenta de que Deus usa. Então, um perdão, por exemplo, às vezes a gente fica, tô muito chateado com essa pessoa, vou esperar a raiva passar e depois eu peço perdão. Mas não, a gente tem que se esforçar para fazer as coisas agora. O ser humano ele tem um costume muito feio de procrastinar, né? Então a gente toda vez, tudo que a gente tem que fazer, a gente está fazendo de última hora. Mas o Senhor ele nos ensina, o noivo ele é uma pessoa que ele gosta das coisas no tempo certo e na hora certa. E eu tenho certeza que não é o que o Senhor quer esperar. Eu vou esperar a raiva passar. E passa um mês, passa um ano. Quando tu vê, já tá uma vida sem falar com aquela pessoa. Então, tipo, a gente tem que fazer as coisas hoje, enquanto a gente ainda tem tempo. E não só pela questão
espiritual, mas também pelas outras questões, porque tudo que Deus ele faz pra gente é pensando na nossa felicidade. Será que aquela raiva que eu tô sentindo pelo meu irmão me faz bem? Será que eu deixar de ajudar o próximo me faz feliz? Então, quando a gente está fazendo as coisas de Deus, aqui essas coisas, elas nos trazem a felicidade genuína, a verdadeira felicidade. Então, eu acho assim, Jesus, ele não pensa só nele, ele pensa na nossa felicidade também. Então, as coisas que ele ordenou para a gente fazer, para se preparar, são coisas que ele quer que faça para a gente ter felicidade. E é isso. Obrigado, Jéssica. Precisamos fazer agora, né? Agora, né? Como a Jéssica falou, a gente tem que talvez tomar cuidado com assuntos ou escolhas que a gente está procrastinando. A procrastinação é a ladra da vida eterna. As coisas que a gente deixa para amanhã, por que não fazer agora? Por que não fazer agora enquanto a gente tem tempo para fazer? Por que não repor nosso óleo da lâmpada agora, hoje? Por que não agora? Eu queria propor essa pergunta para nós. Quando a gente pensar em algo que a gente precisa fazer para se preparar, por que não agora? Então, eu queria propor um exercício para nós, que é o seguinte. Tem 4 perguntas aqui que eu queria que você ponderasse. Vou dar um tempinho para você. A primeira aqui é: que aspectos de minha vida que talvez eu esteja tratando de modo descuidado em minha preparação para a segunda vinda? O que me sinto inspirado a fazer a fim de ser mais prudente nessas áreas e repor o óleo da minha lâmpada, da preparação pessoal? O que farei para obter a força e poder de Jesus Cristo para me fortalecer nesse processo? Porque às vezes não é fácil fazer isso. Não é fácil deixar de ser descuidado, não é fácil repor o óleo da lâmpada. E às vezes a gente não consegue sozinho. Então, o que a gente pode fazer para obter a força e o poder de Jesus Cristo para nos ajudar a fazer isso? E como essa ação me ajudará a esperar o retorno do Salvador com fé e esperança nele, a despeito do que possa acontecer? Então, eu vou dar 2 minutinhos para você ponderar nessas perguntas e escrever os sentimentos e as ações que vocês sentem que precisam tomar na sua vida, tá bom? Dá um tempinho aqui.
Se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar sua resposta para essas perguntas? Se não for muito pessoal. Tá, eu vou dar um exemplo do. É sobre o jejum. É, eu vim de uma igreja que a gente fazia jejum, então eu estou acostumada com o jejum. Porém, não é o mesmo jejum que é agora, que é água e comida. Era só comida, então, tipo, às vezes eu fazia um jejum de 3 dias e eu ia de boa. Mas eu ainda não consigo fazer um jejum, tipo, de um dia inteiro sem a água. Então, eu tô tentando me esforçar nisso, sabe? Porque o jejum, ele fortalece o nosso espírito. E ainda tem a questão do jejum, para não fortalecer só o espírito, mas ajudar o meu irmão. Então, eu acho que um dos aspectos que eu preciso repor na minha lamparina é sobre o jejum. Por mais que seja, é muito difícil, não vou negar, é algo que eu ainda não consegui, mas eu tô tentando, que é isso, sabe? E uma das maneiras que eu penso que está me ajudando muito é estudar. Tipo, como eu falei algumas vezes já, estudar ele cria o meu testemunho. Tipo, é muito difícil eu criar testemunho assim só ouvindo alguém. Eu preciso estudar, levar a fundo. Então, quanto mais eu estou estudando sobre o jejum, mais forças está me dando para fazer ele. Antes eu estava conseguindo de um jejum de até 6 horas. E agora eu tô fazendo de 7, 1 hora a mais. Não parece muito, mas para mim tá sendo muito, muito gratificante, porque eu sinto que realmente é de Deus, ele testifica sobre o jejum. Então, é isso. É tudo isso, Jéssica. Obrigado. Obrigado por compartilhar. Sabe, se você foi lá no Guia de Estudo das Escrituras e procurar sobre o jejum, tem algo que eu gosto muito que fala sobre isso lá. O jejum é feito pelos verdadeiros penitentes. Os verdadeiros penitentes jejuam, Jéssica. Isso, sem dúvida, é algo que nos ajuda a ter azeite na nossa lâmpada, o jejum. Isso, sem dúvida, vai nos ajudar a esperar a vinda do noivo com esperança e alegria. Obrigado por você compartilhar isso conosco. Parabéns por você se esforçar nisso, né? Você estudar as escrituras e estar buscando se esforçar. Às vezes o Senhor vai ser algumas ações para repor o óleo, podem ser difíceis mesmo, e que a gente possa buscar a ajuda do Senhor para repor esse óleo na lâmpada. E Ele está muito disposto a nos ajudar, se nós buscarmos Ele com fé. Eu sou muito grato por saber disso. Eu sou muito grato por saber que o Senhor ele tem feito maravilhas para nos ajudar a nos preparar para a vinda dele. Eu oro para que a gente possa se preparar e que esse dia seja glorioso para nós. Quando ele voltar, vamos ter início ao milênio, e após o milênio haverá um outro acontecimento grandioso, que vai ser o julgamento final, o juízo final. E nós falamos aqui até que foi falado aqui que Jesus Cristo ele é justo, né? Como aprendemos na parábola das 10 virgens. E bom saber que um dia nós vamos ser julgados e que nós vamos ser julgados por alguém que é justo, que é o Salvador Jesus Cristo.
Olha o que diz essa escritura aqui. Ah, Monique, pode ler para nós? Sim. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. Olha aí, obrigado, Monique. Olha só. Nós aprendemos, vocês falaram, né, que ele é justo. E é muito bom saber que nós vamos ser julgados por alguém que é justo. Agora, eu queria que vocês pensassem, olhar essa, essa imagem do Salvador e de um martelo ali que o juiz usa. Eu queria que vocês tentassem lembrar de algum atributo da vida do Salvador Jesus Cristo que demonstra que ele julga todas as pessoas com justiça e retidão, como diz ali em Salmos. Ele julgará com justiça e retidão. Que atributos da vida dele, do Salvador, demonstram para você que ele de fato vai julgar as pessoas com justiça e retidão? Que ele nos julga, né, com justiça e retidão. Que atributos ele tem que você acha que demonstra isso nele? Consegue lembrar de alguns atributos? Consegue lembrar de algum, Monique? Sim, um atributo que o Salvador ele, ele demonstrou, né? Ele demonstra a compaixão pelos filhos de Deus. Então, ele não vai ver somente os nossos erros, os nossos pecados, mas ele vê o nosso coração, né? Ele vê o todo, né? Então, isso vai fazer com que seja possível que o julgamento dele seja um julgamento justo, né? Porque ele nos ama, né? Ele tem compaixão por cada um de nós e sempre esteve disponível, sempre estará disponível para nos ajudar enquanto a gente precisar, né? Porque ele tem essa compaixão. Então, isso vai fazer com que o julgamento dele seja justo. E vocês lembram de alguém, de alguma ocasião nas Escrituras onde ele demonstrou essa compaixão por alguém? Eu acho que quando iam apredejar a mulher, sabe? Eu esqueci mais ou menos a palavra, mas ele fala para ela, ele pergunta pro povo que não tem pecado, atira a primeira pedra, que ele estava agindo com a justiça, né? Tipo, as pessoas pecam também. Então, e ele fala para ela, vá e não peques mais. Ele não falou vá e continue pecando, mas ele falou vá e não peques mais, que é um dos momentos que ele mostrou essa compaixão. Ele foi justo, falou para ela, não peca, mas eu te perdoo, vá. Então, eu acho que Cristo, além dele mostrar essa compaixão várias vezes em toda a sua vida, ele também mostra essa compaixão no dia a dia de hoje, né? Ele mostra nos deixando o nosso livre-arbítrio. É uma forma clara e evidente da justiça dele. Ele deixa o livre-arbítrio, mas as consequências são nossas. Por exemplo, uma pessoa que ela tem relações, ela tem a possibilidade de ter um bebê. Aquela é uma consequência, mas ele deixou tu fazer. Então, ele é justo. Ele dá o nosso livre-arbítrio, mas depois as consequências são cobradas. Gostei, amei o exemplo, né? Um atributo dele é a compaixão, ele usou isso, né? Ele aplicou a compaixão quando aquela mulher pega em adultério foi apresentada a ele. Ele não a condenou, né? E sabe que Jéssica e Monique, esse exemplo muito bom, eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Quais atributos de Cristo eu conheço sobre ele que o faz que prestam testemunho de que ele vai julgar as pessoas com justiça e retidão. Sabe uma coisa um outro atributo, uma característica que ele tem, é que ele vai ser o nosso advogado também, junto ao Pai. Nas Escrituras nós aprendemos isso. Assim como ele foi um advogado para aquela mulher pega em adultério, ele defendeu ela, ele deu tempo a ela para que ela pudesse se arrepender. Aquelas pessoas queriam condená-la, e ele advogou a causa daquela mulher. E ele é nosso advogado junto ao Pai. Tem algo que eu queria
compartilhar com vocês sobre isso. Ah, em essa gravura aqui do Salvador Jesus Cristo e essa citação e essa escritura que ensina um pouco mais sobre isso. Vitorina, pode ler para nós? Posso. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilastes. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele deste para o qual foste glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Obrigado, Vitorina. Olha só, o Senhor falando aí, né? Que ele vai ser o nosso advogado junto ao Pai, ele vai pleitear a nossa causa. Eu queria que vocês ponderassem o seguinte, vocês podem até usar o chat para compartilhar, mas eu queria que você imaginasse o seu julgamento, o dia. Eu queria que você imaginasse ouvir a voz do Senhor defendendo você junto ao Pai, perante o Pai. Queria que você imaginasse você ouvir a voz do Senhor defendendo você, sendo o seu advogado. Como você se sentiria ao ouvi-lo falando a seu favor, falando sobre você? Imagina esse momento. Como você se sentiria ao ouvir o Senhor falando a seu favor, falando sobre você? Quem quiser compartilhar, pode usar o chat ou pode falar. Eu quero falar sobre. Teve vários momentos na minha vida em que eu não me sentia o suficiente, sabe? Pensava que eu não estava sendo boa o suficiente para Cristo. Mas ao imaginar Jesus Cristo falando por mim, falando que ele espiou por mim e que sim, eu estava sendo uma boa filha. Acho que essa é uma das coisas que a gente luta, sabe? É para isso que a gente está aqui, é para isso que o Evangelho serve, para isso que ele espiou, para que a gente seja perdoado, limpo, purificado e que a gente vai e não peca mais. Então, a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, mas eu me esforço muito, muito para ser a filha que ele deseja que eu seja. Então, eu acho que vai ser um momento que a gente mais vai glorificar a Cristo, vai ser um momento que a gente nunca vai esquecer, porque é um momento que vai determinar tudo. É isso. É tudo isso. Obrigado, Jéssica. E às vezes a gente pode não se sentir suficiente mesmo, né, Jéssica? A gente faz às vezes coisas que não devemos, às vezes a gente se esforça, às vezes não dá certo, e às vezes a gente pode se sentir assim, mas é, o Salvador sofreu por nós para que nós pudéssemos um dia ser como Ele é e para que a gente pudesse vencer todas essas coisas. E ninguém é melhor do que Ele, que nos conhece perfeitamente para nos defender, né? Defender a nossa causa, né? Para falar para Deus sobre as coisas que fizemos e sobre o melhor que fizemos. Então, poxa, obrigado por compartilhar. Vai ser incrível, Jéssica, esse momento para nós. E esse momento vai chegar. Um dia, todos nós vamos ouvir a voz do Senhor, defendendo nossa causa junto ao Pai. E que esse dia seja glorioso para nós. Obrigado, Jéssica. Cris, você gostaria de compartilhar algo? Oi, sim. É uma coisa muito interessante, né?
A gente passa a nossa vida querendo mostrar às pessoas, convencer as pessoas o quanto nós somos boas, né? O quanto nós somos sinceros, o quanto a gente se esforça para mudar, né? E eu já cheguei a orar assim e a suplicar ao Senhor que tanto que eu queria num exato momento era abraçar meu Pai Celestial e Jesus Cristo, né? Sentir um conforto maior. Que eu acho que desde que eu me entendo assim, eu passo, já passei um bom tempo na minha vida provando às pessoas o quanto eu sou boa, sabe? O quanto eu me esforço para ajudar fulano, ciclano, sem querer nada em troca. Mas eu aprendi que parece que o Senhor sempre nos testa, né? A nossa capacidade, de nossa bondade, da nossa sinceridade também. E eu cheguei a um ponto que eu disse, já comentei com meu esposo, que eu parei de mostrar às pessoas o quanto eu faço porque eu amo, ou porque eu quero o melhor para as pessoas, porque eu me coloco no lugar de algumas pessoas, sabe? E eu sei que esse dia vai chegar, porque algumas pessoas que talvez me julgaram, o Senhor ele vai estar ali me protegendo e me defendendo, sabe? E eu sei que nesse dia essas pessoas vão dizer assim, poxa, eu estava errada, né? Então eu gosto muito daquela escritura que o Senhor fala que da forma que nós julgamos, nós seremos julgados também, né? Então ele é justo até nisso, né? E filha, então realmente é algo magnífico, sabe? Poder saber que Pai Celestial e Jesus Cristo, ele nos conhece perfeitamente. A gente não precisa, por mais que a gente queira, eu parei e pensei, provar todas as pessoas ou algumas pessoas a nossa personalidade, nosso ser maravilhoso, a gente não vai agradar todo mundo, né? A gente não vai conseguir até mesmo o mais importante que a gente busca aprovação, que é da nossa própria família, né? Que é mais difícil. Então, só o fato de saber que realmente, como diz na minha bênção patriarcal, que Pai Celestial ele me conhece perfeitamente, porque antes de eu vir a essa terra ele me conhecia, né? Realmente ele sabe do meu ser, do meu coração. E eu sei que a forma que ele for agir, eu sei que é a forma mais justa também, né? Que ele vai estar ali nos defendendo, ele vai agir com justiça, com compaixão, com misericórdia. E isso é uma das coisas que abranda esse meu coração, né? Poder saber dessa verdade, poder saber de que ele vai saber de todas as coisas. Não adianta a gente dizer assim, ah, tô fazendo escondido. Não, você não está fazendo escondido, porque tem alguém lá em cima que realmente ele está vendo tudo, né? E no final a gente vai realmente prestar contas com ele, né? Então, é maravilhoso poder saber que nós temos um amigo verdadeiro e que ele nos conhece perfeitamente, né? E ele vai estar ali sempre disposto a nos ajudar. Sempre. E ao nosso lado. Incrível, né, Cris? É o Senhor que nos conhecia mesmo antes de nascermos, que nos conhece perfeitamente agora, naquele dia, quando estivermos diante dele, ele vai saber exatamente quem nós somos. Ele não vai saber apenas as coisas que fizemos, as coisas que pensamos, os sentimentos que tivemos, mas ele vai saber exatamente quem nos tornamos. E ali a gente vai estar diante dele e nós vamos saber também exatamente quem nós somos e quem nós nos tornamos, quem nós escolhemos nos tornar de uma forma perfeita. Isso é maravilhoso. Obrigado, Cris. A Camila compartilhou aqui no chat. Me sentiria tão privilegiada por ter essa oportunidade de saber que o meu irmão, além de estar comigo sempre, estaria me ajudando no final também. E que a promessa de estar ao nosso lado sempre será real e dependente de quem somos.
E é que promessa, né, Camila, que você nos lembrou. Ele sempre vai estar conosco, sempre, até naquele momento. Ele sempre vai estar conosco. Que privilégio, que oportunidade. Meu convite para nós é que a gente possa vislumbrar esse dia de quando o Senhor vier e vislumbrar o dia em que nós vamos prestar contas não só do que fizemos, do que pensamos, do que sentimos e do que desejamos, mas prestar conta de quem nós nos tornamos nessa vida. Eu amo meu Salvador Jesus Cristo, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vai voltar um dia, e eu sei que um dia nós vamos nos apresentar diante dEle, e que esse dia seja glorioso para nós. Que nós possamos pensar também o que nós diríamos para nós mesmos naquele dia, quando o Senhor vier e quando nós somos julgados. Os sentimentos que teremos e o que diríamos para nós mesmos. Eu queria compartilhar esse testemunho, essas palavras e agradecer por vocês estarem aqui. Muito obrigado por tudo que vocês nos ensinaram hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Para encerrar, eu queria compartilhar uma canção com vocês e ela ensina algo que nós podemos imaginar dizer para nós mesmos quando o Senhor vier voltar e quando nós somos julgados. Algo que nós podemos dizer para nós mesmos nesse dia. Então, eu queria que vocês prestassem atenção na letra e depois da música eu vou pedir para Vitorina, você poderia fazer a oração de encerramento para a gente? Posso sim. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Peace like a river ascends.
Amém. Obrigado, Vitorina, pela oração, pela participação. Jéssica, Camila, Monique, Cris. Obrigada Obrigado. pela aula.